Hoje, pela manhã, tivemos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma sessão que foi, eu diria, firme, onde cada um expressou seu ponto de vista, mas que caminhou bem no debate da política de cota. Alguns me perguntavam se eu concordava com algumas falas que lá foram feitas. Eu respondi que assim caminha a democracia. Assim caminha a história da humanidade. Cada um tem todo o direito de se expressar e dar seu ponto de vista. Bom, e quem tem outro ponto de vista, use a palavra e fale. Porque, senhor presidente, eu, na política de cota, tenho uma posição muito clara, muito nítida, e todos sabem, né? O que eu penso, porque eu fui relator há 11 anos atrás já da política de cota que foi implantada no Brasil, e fui defender, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública, naquela corte, a importância do Estatuto da Igualdade Racial e da política de cotas, e assim lá ganhamos. E assim o Congresso aprovou, praticamente por unanimidade, a política de cotas no Brasil. Esse ano nós estamos fazendo a revisão da política de cota. No 11º ano, cotas nas universidades e institutos federais. Um processo que, com certeza, pode estar efetivamente transformando a vida de milhões de brasileiros. Agora, o próximo passo dessa matéria que votamos hoje pela manhã na CCJ vai ser aqui no plenário. E devido à urgência do tema, pois o MEC tem que regulamentar para ela poder ser aplicada a partir do início do ano que vem. Nesse plenário, o plenário do grande líder Rui Barbosa, eu tenho certeza que ele foi também um abolicionista, que ele defende a política de cotas, porque a educação liberta. E se nós queremos realmente libertar negros, brancos pobres, nação indígena, quilombolas, pessoas com deficiência, que eles possam chegar à universidade, nós temos que fazer com que esse plenário avance na política de cotas. Senhor presidente, hoje me perguntaram, e com muito respeito, o senador que senta bem perto da minha cadeira ali, Eurípides não, o senador, me falhou aqui a memória do senador, que é um grande estudioso na área da educação. Ele é, se não me engano, é reitor numa universidade de Santa Catarina, inclusive. E, pronto. Diga. Eurípides Guimarães. Eu gosto muito das falas dele. Ele tem muito conteúdo, muito conhecimento. E ele perguntou, pai, a única discordância que eu estou vendo aqui no texto, e quero elogiar ele, o senador Eurípides, ele disse que aqui está como se fosse permanente. Você acha que deveria mesmo ser permanente, como veio da Câmara? Eu disse para ele, e falei lá naquele momento, eu repito aqui, com o carinho que eu tenho a ele, de forma muito respeitosa, que o meu sonho é um dia nós chegarmos nesse plenário, senador Girão, e dizer que não precisamos mais de política de cota. Estou concordando com o senador Eurípides, numa fala que ele fez, que você fez também, de forma muito educada, muito tranquila, e eu elogiei aqui, e repito com a sua presença, a posição da oposição. A oposição à política de cota não é contra o total da política de cota, mas tem divergência em alguns pontos que foram expressados lá. Eu acho que é assim que se escreve a história, assim é a democracia, e assim nós vamos caminhando na busca, inclusive, de entendimentos, como fizemos já diversas vezes. Cumprimento Vossa Excelência, então, senador Girão, cumprimento o senador Eurípides, pela forma carinhosa, respeitosa, como ele falou, e eu disse a ele, dos Estados Unidos, por exemplo, adotou política de cota, eu disse na minha fala, né, durante 60 anos, e um dia terminou. E o povo aceitou, porque estava superado a política de cota. Então, o meu sonho, concordando com o senador Eurípides, inclusive reafirmou aqui, é, quem sabe, daqui a mais 10 anos, 20 anos, né, mas que a gente não tenha que estar prorrogando eternamente a política de cotas, porque vamos chegar no momento que eu entendo que o objetivo foi atingido. Eu digo que política de cota é uma política transitória, não pode ser uma política eterna, porque senão nós não estamos avançando. Se eu acho que estamos avançando
se nós tínhamos, antes da política de cota, 6% de negros e negras na universidade, negros, negras, indígenas, pessoas com deficiência, quilombolas, tínhamos 6%. Hoje nós estamos acima de 40%. Nas universidades públicas, né? Nas universidades públicas, porque ninguém tem o direito de querer dizer quem é que pode estudar ou não numa escola privada. Escola privada, a universidade privada é a universidade privada. Então, avançamos muito. Hoje nós vemos com alegria, senador Chico Rodrigues, senador Girão, pode crer, eu não falei lá, mas vou comentar aqui, com a forma bem respeitosa, como todo foi o debate. Não sabe a minha alegria quando me mandam uma foto de médicos negros se formando. No meu tempo eu não via isso, não tinha isso, né? Uma foto, uma faculdade de Direito, onde estão metade brancos, metade negros se formando. Meu primeiro filho que fez universidade, eu acompanhei a formatura dele, só tinha ele de negro. Os tempos estão avançando, né? Porque eu já tenho uma certa idade, que todos sabem, né? De forma tal que a política de cota está construindo esse caminho, né? Para que os pobres, brancos, negros, indígenas, pessoas com deficiência, tenham acesso à universidade. Eu queria aqui destacar o trabalho feito na Câmara dos Deputados. Foi aprovado por unanimidade lá. Por unanimidade. A oposição, a coposição, eu estava lá, discursos duros, forte, mas para mim é respeitoso, porque assim se escreve, né, a história. E foi aprovado, no fim, por unanimidade, esse projeto, que teve a primeira signatária, a deputada federal Maria do Rosário, que negra não é, mas eu não vejo problema nenhum para muitos. Mas ela não... Sim, e daí, quando eu fui aqui, autor do Estatuto da Igualdade Racial, há 20 anos atrás também, quase a minha época do Estatuto do Idoso, perguntaram por que os relatores do projeto de minha autoria eram brancos. Eu de respeitar e repito aqui, só tinha eu de negro aqui, como é que eu ia achar relator negro? Porque não tinha, né? Nem que eu quisesse, não tinha. Mas eu não vejo nada demais, né? De ser autores, relatores, desde que a causa seja justa, é isso que interessa. E aqui a Maria do Rosário, que é uma deputada federal conhecida, junto com a Benedita da Silva, são as duas primeiras que assinam esse projeto. Na Câmara, a deputada federal Dandara teve um papel fundamental, porque ela foi relatora do projeto. Aqui no Senado, eu quero de público agradecer a todos os senadores, a todos e a todas. Muitos me disseram, senador Girão, me permita que eu diga, Paim, eu voto contra, por uma questão minha, interna, mas não vou complicar para pedir verificação, né? Votação no painel, que poderá atrasar até a votação do projeto se todos não votarem. Então, a oposição teve uma postura de grandeza, quero deixar registrado aqui, se eles pedissem verificação, poderia não dar o quórum, poderia não dar, mas não pediram. O próprio Rogério Marinho, falei com ele, não, vamos deixar votar tranquilamente, e o senador que quiser levanta o braço. E assim eles fizeram, de forma muito respeitosa. Nesse momento, presidente, me permita uns minutos a mais, porque esse projeto é um projeto, para mim, um dos mais importantes que eu trabalhei no longo da vida, que não começou agora, começou há muitos anos atrás, lá na Constituinte, de Ulisses Guimarães, né? Lá com Benedita, com Caó, com Edmilson Valentim, que era a bancada negra assim chamada. Mas, nesse momento, além de cumprimentar todos os senadores, gostaria de expressar minha profunda gratidão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que encaminhou com maestria, dialogando com os dois lados, para chegarmos a esse entendimento. No final, foi pedido a urgência do projeto, ele disse, não há necessidade de urgência, nós saberemos os prazos do MEC, nós vamos mandar o projeto, mas para que ele seja votado a semana que vem, que dá tempo de dialogar um pouco mais, né, sobre o tema com aqueles que entendem que certo ajuste pode ser feito de forma tal que a semana que vem a gente vote e o projeto não volte para a Câmara. Mas podemos caminhar por duas veias fundamentais, olhando para o coração, na regulamentação
e nas emendas que a gente chama de redação, mediante acordos. Além de Davi Alcolumbre, que eu já cumprimentei, o Rodrigo Pacheco, eu cumprimento também ao presidente da Comissão de Educação, Flávio Arnes, que abriu mão de ir para aquela comissão, então assim só vai para 2 comissões, abriu mão a partir, claro, da orientação do presidente da Casa. Ao mesmo tempo, eu cumprimento os Ministérios da Educação, dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas, Secretaria de Relações Institucionais da Casa Civil, a liderança do governo no Senado e no Congresso, as lideranças da oposição, que têm colaborado com ideias e com os encaminhamentos, ao movimento negro, aos movimentos sociais, a União dos Estudantes, a UNE, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas dos Estados, todos os estados têm a união. Aprimorar a política de cota é fundamental para garantir uma maior inclusão e igualdade de oportunidades em todas as áreas, principalmente nos institutos e na educação superior. Estamos, com esta medida, removendo barreiras que por muito tempo limitaram o acesso de grupos historicamente marginalizados à educação de qualidade. Acredito firmemente, presidente, que a educação é o caminho para um Brasil mais justo e igualitário. Ao aprovar esse projeto, estamos dando um passo importante nessa direção. Acreditamos na capacidade dos nossos jovens, que mostraram que não são preconceituosos, não são racistas, estão se dando muito bem nas universidades. Logo que entrou a política de cota, que ia haver uma briga entre brancos e negros dentro da universidade. Isso não existe. Eu conheço essa área com muito cuidado e com muito carinho, que fui falar sobre o tema e noto que os jovens querem a integração, querem a participação de negros e brancos na construção do Brasil dos nossos sonhos. Com isso eu digo, a capacidade dos nossos jovens, independente de sua origem, cor, condição social, já demonstraram o seu potencial de luta contra todo tipo de preconceito. Esse projeto é um testemunho da nossa determinação em construir um país onde todos tenham a chance de crescer e prosperar. Contamos, assim, com o apoio de todos os senadores e senadoras dessa Casa, para que possamos aprovar o projeto na semana que vem e, assim, avançarmos no Brasil que queremos. Nossa nação merece uma educação superior que esteja ao alcance de todos os seus cidadãos. E é nosso dever assegurar que isso se torne realidade, que possamos seguir adiante na construção de um Brasil mais justo e igualitário. Senador Plínio Valério, que chega agora ao plenário, eu disse que eu cumprimentei aqui a posição de toda a oposição, né? E cumprimentei o líder, inclusive, da oposição, cumprimentei, e está escrito, o papel de Vossa Excelência, apostando na regulamentação e também alguma emenda, se possível, de redação, porque o projeto não volte, atendendo, então, o que o senhor Vossa Excelência tanto solicitou e colaborou, ajudou, no dia de hoje. Porque se Vossa Excelência estava lá, e se Vossa Excelência não quisesse que avançasse a política da cota, poderia dizer que era votação nominal e poderia, daí, esvaziar o quórum, como o senador Girão também ajudou, meu querido Plínio Valério, né? E dizer também, presidente, eu sei que o meu tempo terminou, nós estamos tratando aqui, presidente, de uma matéria que, uma vez regulamentada, a partir do ano que vem, e aprovado, claro, nessa Casa, ela vai trazer benefício, presidente, a 36 milhões de jovens de 14 a 24 anos. Uma população brasileira de mais de 214 milhões, que todos serão contemplados de uma forma ou de outra, não é só os jovens, mas o pai, o avô, as crianças, a família, é disso que estamos tratando. Por isso que eu faço, mais uma vez, um apelo para que a gente chegue ao entendimento. E permita, só porque o senador Plínio Valério insistiu muito com essa palavrinha, como ele diz, vamos adaptar ali a palavrinha mestiço, né? Que é um encontro de raças. E se usou até um tempo atrás o termo mestiço. Hoje não se usa. Não se usa, eu digo, na legislação. Mas há uns 20 anos atrás, se não me engano, tinha a palavra mestiço. Então nós estamos trabalhando com essa ideia de forma tal de construir algo que seja de toda a casa, e não desse ou daquele senador, da situação ou da oposição. É o bem da humanidade. As políticas humanitárias em primeiro lugar.